descobri o que o Bigfoot realmente faz com corpos humanos no inverno de 1997. E a verdade é muito mais perturbadora do que qualquer lenda ou história de fogueira poderia te preparar. O que encontrei naquela caverna subterrânea nas montanhas do estado de Washington mudou tudo o que eu achava que sabia sobre morte, enterro e as criaturas que compartilham essas florestas conosco. Meu nome é David Thornton. Sou antropólogo forense e esta é a história que me disseram para nunca compartilhar. Mas depois de 27 anos de silêncio, a verdade precisa vir à tona. Dezembro de 1997 foi um dos invernos mais frios que as montanhas Cascade viram em décadas. Nevava quase diariamente, cobrindo as florestas do centro de Washington com camadas de branco que faziam os pinheiros antigos parecerem algo saído de um cartão de Natal. Mas por baixo daquela beleza pitoresca, algo sombrio estava acontecendo. Eu tinha 34 anos na época, trabalhando como antropólogo forense para o estado de Washington. Meu trabalho era analisar restos de esqueletos, ajudar a identificar corpos, determinar causas de morte, o tipo de trabalho que a maioria das pessoas achava mórbido, mas que eu achava fascinante. Eu já tinha trabalhado em tudo, desde antigos locais de sepultamento de nativos americanos até casos criminais modernos. A ligação veio em 18 de dezembro de 1997, uma tarde de quinta-feira, quando a chuva de Seattle martelava contra as janelas do meu escritório. Eu estava no meu escritório apertado na universidade, revisando dados genéticos de um estudo da população de ursos pardos, quando a detetive Patricia Brennan, do departamento do xerife do condado de Stevens, telefonou. No momento em que ouvi sua voz, soube que não era uma consulta de rotina. Dr. Thornton, precisamos da sua experiência em algo muito incomum, disse ela sem rodeios, sua voz tensa de estresse e algo mais, talvez medo. Tivemos 4 trilheiros desaparecidos nas últimas 6 semanas na Floresta Nacional de Colville. Todos eram experientes na vida ao ar livre, com vasta experiência em áreas remotas. Todos desapareceram sem deixar vestígios, sem corpos, sem evidências, simplesmente sumiram. Sinto muito em ouvir isso, detetive, mas eu analiso restos mortais. Eu disse com cuidado, já sentindo para onde isso estava indo. Vocês encontraram corpos? Algum resto mortal foi recuperado? Não. E esse é exatamente o problema, disse ela. A frustração evidente em seu tom. Encontramos seus acampamentos completamente intactos, seus equipamentos caros ainda embalados e organizados, até mesmo seus veículos estacionados no início das trilhas, sem nada revirado, mas nenhum corpo em lugar nenhum. Nenhuma evidência de sangue nas cenas. Nenhum sinal de luta ou violência. Nenhuma roupa rasgada ou ferimentos de defesa em árvores ou rochas. É como se eles tivessem simplesmente desaparecido no ar, como se algo tivesse descido e os arrancado da existência. Ela fez uma pausa e eu pude ouvir o farfalhar de papéis. Mas encontramos outra coisa em cada um dos locais de desaparecimento. Pegadas muito incomuns perto de cada local onde as pessoas sumiram. Pegadas grandes e humanoides que não correspondem a nenhum animal conhecido em nosso banco de dados. Meu interesse profissional foi aguçado, apesar do meu ceticismo inicial. De que tipo de pegadas estamos falando? Seja específica. É exatamente por isso que estou te ligando, Dr. Thornton, ela respondeu. Elas são humanoides na estrutura básica, mostrando uma locomoção bípede clara, mas fundamentalmente erradas em todas as medidas, grandes demais, provavelmente de 16 a 18 polegadas de comprimento. A passada é muito longa, pelo menos 1,80 m entre as marcas. A profundidade sugere um peso enorme, talvez 600 libras ou mais.
e elas são consistentemente encontradas perto dos locais exatos onde as pessoas desapareceram, quase como se o que quer que as tenha feito estivesse presente no momento do desaparecimento. Precisamos de alguém com sua formação em anatomia comparada e antropologia forense para analisar isso cientificamente e nos dizer com o que estamos realmente lidando aqui. Eu deveria ter dito não imediatamente. Eu tinha uma carga de trabalho cheia de investigações em andamento, provas finais para corrigir do meu curso de graduação em antropologia forense. E o Natal estava a apenas uma semana de distância. Minha irmã estava planejando uma reunião de família há meses e me mataria se eu perdesse. Mas algo na voz da detetive Brennan, aquela mistura particular de frustração profissional e medo genuíno que só surge quando a polícia experiente encontra algo verdadeiramente inexplicável, me fez reconsiderar. Quando você precisa de mim aí? Perguntei, já reorganizando mentalmente minha agenda. O mais rápido possível, disse ela com alívio audível. Estamos perdendo tempo, Dr. Thornton. Cada dia que passa neste frio de inverno diminui as chances de encontrar alguém vivo. E honestamente, a população local está ficando com medo. O boato sobre os desaparecimentos está se espalhando e as pessoas estão começando a falar de lendas antigas, coisas que não deveriam existir. Eu preciso de fatos, não de folclore. 2 dias depois, eu estava dirigindo para o norte na rodovia 395, meu Jeep Cherokee carregado com equipamentos, roupas quentes e suprimentos suficientes para uma semana nas montanhas. A previsão era de mais neve, mas o departamento do xerife insistiu que isso não podia esperar. Pessoas estavam desaparecidas e a cada dia que passava no frio do inverno, as chances de encontrá-las vivas diminuíam. Cheguei em Colville, uma pequena cidade madeireira de talvez 5.000 habitantes, no momento em que o sol se punha atrás das montanhas. O departamento do xerife era um prédio modesto na Main Street, decorado com luzes de Natal que pareciam incongruentes com o negócio sombrio em questão. A detetive Brennan me encontrou no estacionamento. Ela estava na casa dos 40 anos, com cabelos loiros curtos e a aparência desgastada de alguém que passou anos trabalhando ao ar livre. Dr. Thornton, obrigado por vir com tão pouco aviso. Sei que este não é o seu tipo de caso habitual. Pode me chamar de David, eu disse. E você está certa, não é? Mas estou intrigado. Você mencionou pegadas incomuns. Entre. Vou te mostrar o que temos. As paredes da sala de conferências estavam cobertas de mapas, fotografias e cronogramas. 4 rostos me encaravam de cartazes de pessoas desaparecidas. Gregory Shen, 29 anos, desapareceu em 9 de novembro. Michael Kowalski, 35, desapareceu em 23 de novembro. Rachel Foster, 31, desapareceu em 5 de dezembro. James Anderson, 42, desapareceu em 12 de dezembro. Todos eram trilheiros experientes, explicou Brennan, apontando para cada foto. Chen era um guia de natureza selvagem. Kowalski era ex-militar com treinamento de sobrevivência. Foster já tinha escalado no Himalaia. Anderson era um guarda florestal com 15 anos de experiência. Eles não eram turistas amadores que se perderam. Ela pegou uma pasta cheia de fotografias. Estas foram tiradas em cada local de desaparecimento. Estudei as imagens com atenção. Elas mostravam pegadas grandes na neve e na lama, claramente de formato humanoide, com 5 dedos, mas enormes, com pelo menos 16 polegadas de comprimento, talvez mais. As medidas do comprimento da passada indicavam algo que andava ereto, mas dava passos muito mais longos do que qualquer humano normal. Pegadas de Bigfoot, eu disse, sem me preocupar em esconder meu ceticismo. Detetive, você não pode estar pensando seriamente? Eu não sei o que pensar, ela interrompeu. É por isso que você está aqui, mas olhe para isso.
Ela pegou outro conjunto de fotos. Estas foram tiradas no local do Chen. Vê estas marcas na neve? Olhei mais de perto. As fotos mostravam o que pareciam ser marcas de arrasto, saindo do acampamento abandonado de Chen em direção à floresta. Longas linhas paralelas, como se algo pesado tivesse sido puxado pela neve. Poderia ser a vítima tentando se arrastar, sugeri, embora algo no padrão não se encaixasse bem nessa explicação. Foi o que pensamos a princípio. Mas olhe a distância. Essas marcas continuam por mais de 200 metros antes de desaparecerem na floresta densa. E não há sangue, David, nenhuma gota. Alguém se arrastando por essa distância na neve com um ferimento grave o suficiente para impedi-lo de andar, deveria haver sangue. Ela estava certa. Eu já tinha trabalhado em cenas de crime suficientes para saber disso. O que os moradores locais dizem? Perguntei. A expressão de Brennan se tornou sombria. Essa é a outra coisa. Os mais velhos da cidade, os lenhadores que trabalharam nessas florestas por décadas, eles não entram mais naquela parte da Floresta Nacional de Colville. Dizem que a área é amaldiçoada, que as pessoas que entram não saem. Eles falam sobre... Ela hesitou. Eles falam sobre o Guardião dos Ossos. Guardião dos Ossos? É uma lenda local, que remonta a antes da fundação da cidade. As tribos Spokane e Kalispel têm histórias sobre uma criatura que vive nas partes mais profundas da floresta. Dizem que ela recolhe os falecidos, os leva para um lugar sagrado. Eles a chamam por nomes diferentes, mas o significado é o mesmo. Um ser que guarda a fronteira entre a vida e a morte. Sentei-me, processando essa informação. Como cientista, eu não acreditava em lendas ou guardiões sobrenaturais, mas 4 pessoas estavam desaparecidas, e as evidências sugeriam que algo incomum estava acontecendo. O que você precisa de mim? Perguntei. Amanhã de manhã, vamos enviar uma equipe de busca para a área onde Anderson desapareceu há 6 dias. É o local mais recente, e estamos esperando que ainda possa haver evidências que não foram soterradas pela neve. Quero você lá. Quero sua opinião de especialista sobre qualquer coisa que encontrarmos. Eu assenti. Vou precisar ver o terreno, examinar qualquer evidência física em primeira mão. Se houver restos mortais, posso ajudar a identificá-los e potencialmente determinar o que aconteceu. Ótimo, saímos ao amanhecer. Vista-se bem. A previsão é de 15 graus negativos lá em cima, e isso sem contar a sensação térmica. Na manhã seguinte, nos reunimos no estacionamento do departamento do xerife, precisamente às 6 da manhã, bem antes do amanhecer surgir sobre as montanhas. Além da detetive Brennan e de mim, havia 2 jovens delegados, Marcus Whitfield e Helena Santos, ambos na casa dos 20 e poucos anos, e parecendo visivelmente nervosos com a tarefa que lhes fora dada. Também tínhamos Earl Thompson, um coordenador de busca e resgate grisalho e calejado na casa dos 60 anos, com décadas de experiência nessas montanhas, que trouxe 2 pastores alemães de rastreamento treinados chamados Rex e Sadie, e a doutora Lisa Yamamoto, a médica legista do condado que tinha vindo de Spokane na noite anterior. A viagem até o início da trilha levou longos 90 minutos em estradas florestais cada vez mais estreitas e mal conservadas, que serpenteavam mais fundo na natureza selvagem. A neve fresca da tempestade da noite anterior tornava a direção traiçoeira, e mais de uma vez nossos veículos deslizaram perigosamente perto de penhascos íngremes. Finalmente, estacionamos em um ponto de acesso remoto que era pouco mais que um alargamento na estrada de extração de madeira, e começamos nossa caminhada para a verdadeira natureza selvagem. A neve chegava até os joelhos em muitos lugares, tornando nosso progresso agonizantemente lento e fisicamente exaustivo.
Os cães de Earl lideravam o caminho ansiosamente, sua respiração criando nuvens de vapor no ar gélido da manhã, suas patas deixando pequenas pegadas ao lado das nossas muito maiores. Após 3 horas exaustivas de caminhada morro acima pela neve, parando frequentemente para recuperar o fôlego no ar rarefeito da montanha, finalmente chegamos ao último acampamento conhecido de James Anderson. Sua barraca ainda estava montada em uma pequena clareira, parcialmente desabada sob o peso acumulado da neve de várias tempestades. Sua mochila estava dentro da barraca, completamente intocada e ainda devidamente organizada. Um círculo de fogueira frio mostrava onde ele havia cozinhado sua última refeição, a madeira carbonizada e as cinzas preservadas sob uma fina camada de gelo. Tudo estava exatamente onde deveria estar, exceto o próprio Anderson. Os cães imediatamente pegaram um rastro de cheiro que se afastava do acampamento para a floresta mais densa. Eles puxaram Earl com urgência em direção a uma seção de vegetação rasteira, espessa e árvores antigas, latindo animadamente com o entusiasmo que significava que haviam encontrado algo significativo. Nós o seguimos o mais rápido que a neve profunda permitia, nossas botas rangendo alto na crosta congelada. Foi então que as vi claramente pela primeira vez. As pegadas eram exatamente como as fotografias que a detetive Brennan me mostrara, mas vê-las pessoalmente era totalmente diferente, mais visceral e inegável. Enormes pegadas humanoides pressionadas profundamente na neve, frescas o suficiente para não terem sido completamente preenchidas pela neve nova, mostrando detalhes notáveis. O comprimento da passada era incrível, facilmente 1,80 m entre os passos individuais, sugerindo algo se movendo com propósito e confiança por um terreno que nos retardava a um rastejar. O que quer que tenha feito isso é absolutamente massivo, eu disse, ajoelhando-me cuidadosamente ao lado de uma pegada particularmente clara para examiná-la mais de perto com meu olhar profissional. A profundidade e os padrões de compressão sugerem algo pesando pelo menos 600 libras, talvez mais perto de 700, e é definitivamente bípede, andando consistentemente sobre 2 pernas com um andar que mostra um equilíbrio e coordenação notáveis. Poderia ser um urso andando ereto? Sugeriu Whitfield com esperança, embora sua voz carecesse completamente de convicção e seus olhos mostrassem que ele não acreditava em sua própria teoria. Eu estudei extensivamente as pegadas de urso e seus padrões de movimento, respondi, passando meu dedo enluvado cuidadosamente ao longo da borda da pegada. Estas não são pegadas de urso em nenhum estágio de locomoção. Olhem com muito cuidado a configuração dos dedos aqui, a clara impressão do arco, o padrão de impacto do calcanhar. Isso é algo totalmente diferente, algo que não existe em nossas classificações taxonômicas atuais. A trilha levava mais fundo na floresta, as pegadas ocasionalmente acompanhadas daquelas mesmas marcas de arrasto que tínhamos visto nas fotos. Seguimos por mais de 1 hora, subindo mais alto nas montanhas, até chegarmos a uma área onde enormes rochas criavam uma formação natural. Os cães pararam de repente, choramingando e se recusando a ir mais longe. Earl tentou incentivá-los a avançar, mas eles recuaram, claramente assustados com algo à frente. Isso não é um bom sinal, murmurou Earl. Esses cães já rastrearam de tudo. Nunca os vi recusar uma trilha assim. Eu vou na frente, disse Brennan, sacando sua arma de serviço. David, você vem comigo. O resto de vocês, fiquem aqui com os cães. Avançamos com cuidado entre as rochas. Do outro lado, encontramos uma abertura estreita na face da rocha, parcialmente escondida por vegetação pendente. A entrada de uma caverna, mas não natural.
As bordas mostravam sinais de modificação deliberada, alargamento e modelagem. Pegadas frescas levavam diretamente para a escuridão. Brennan pegou sua lanterna. Vamos entrar. Pode ser onde ele os está mantendo. Detetive, comecei, mas ela já estava se movendo. Peguei minha própria lanterna e a segui. A entrada da caverna se abria para um túnel maior que descia em um ângulo íngreme. As paredes eram lisas, desgastadas por séculos de uso. A temperatura caiu notavelmente à medida que descíamos, e nossa respiração embaçava no feixe de nossas lanternas. Depois de talvez 60 metros, o túnel se abriu em uma caverna gigantesca. O que vimos lá nos deixou petrificados. A caverna era enorme, facilmente com 30 metros de diâmetro e 15 de altura, mas não foi o tamanho que nos chocou. Foi o que a caverna continha. Corpos, dezenas deles, talvez mais, arranjados em fileiras organizadas pelo chão da caverna. Mas não eram mortes recentes espalhadas descuidadamente. Eram restos antigos, alguns reduzidos a esqueletos, cuidadosamente dispostos e preservados. Cada corpo estava posicionado respeitosamente de costas, com as mãos cruzadas sobre o peito. Itens pessoais haviam sido colocados ao lado de cada um. Mochilas, relógios, documentos de identidade, carteiras. O ar estava frio o suficiente para preservar o tecido dos falecidos mais recentes. Meu Deus, sussurrou Brennan. Que lugar é este? É um local de sepultamento, eu disse, meu treinamento de antropólogo entrando em ação, apesar do meu choque. Alguém ou alguma coisa tem trazido corpos para cá há muito tempo. Olhe a preservação, a disposição. Isso é deliberado. Isso é ritual. Um som vindo do fundo da caverna nos fez congelar. Uma vocalização baixa e ressonante que não era exatamente humana, mas carregava uma intenção clara. Brennan ergueu sua arma, as mãos tremendo ligeiramente. Apareça, ela gritou. Estamos armados. Coloquei a mão em seu braço. Detetive, abaixe a arma. Se o que quer que esteja aqui quisesse nos machucar, já estaríamos mortos. Estamos em seu território agora. Uma forma maciça emergiu das sombras no fundo da caverna. Tinha facilmente 2,5 metros de altura, coberta por pelos castanho-avermelhados escuros, com ombros impossivelmente largos e braços longos e poderosos. Seu rosto era uma mistura perturbadora de traços humanos e de primata, com olhos inteligentes que nos estudavam cuidadosamente. Um Bigfoot. Um Bigfoot, real e vivo, a 6 metros de nós, em uma câmara funerária subterrânea cheia de restos humanos. A criatura fez outro som, mais suave desta vez, e gesticulou lentamente em direção aos corpos. Não era ameaçador. Estava tentando comunicar algo. Dei um passo à frente lentamente, apesar dos protestos urgentes e sussurrados de Brennan atrás de mim. Levantei minhas 2 mãos vazias para mostrar que não estava armado, que não era uma ameaça. A criatura me observou aproximar com uma cautela óbvia, seu corpo maciço tenso e contraído, mas não agressivo, não se preparando para atacar. Quando eu estava a talvez 3 metros de distância, perto o suficiente para ver a notável inteligência em seus olhos e as mechas grisalhas em seu pelo castanho avermelhado que falavam de idade avançada, ele gesticulou novamente com uma mão enorme em direção às fileiras de corpos. Depois, para si mesmo, com um toque em seu próprio peito. E então fez um movimento lento e amplo que parecia abranger toda a caverna e tudo o que ela continha. Eu entendo, eu disse suavemente, sem ter certeza se ele poderia compreender minhas palavras, mas esperando desesperadamente que meu tom e linguagem corporal transmitissem um significado pacífico. Você é o zelador daqui, não é? Você os traz para este lugar quando eles morrem. Você os protege de necrófagos e dos elementos. Você os preserva com dignidade e respeito. Os olhos do Bigfoot se arregalaram notavelmente, no que pareceu inconfundivelmente surpresa e talvez alívio, e ele acenou com a cabeça deliberadamente. Um aceno real,
e inconfundível de claro reconhecimento e compreensão, usando a linguagem corporal humana para se comunicar através da barreira das espécies. Então ele fez algo que parecia quase milagroso em suas implicações de inteligência e empatia. Ele se moveu cuidadosamente para um dos corpos mais recentes, um homem com equipamento de trilha que não estava morto há tempo suficiente para uma decomposição significativa, e pegou muito gentilmente uma carteira que estava ao lado dos restos mortais. Ele trouxe a carteira até mim com uma delicadeza surpreendente, segurando-a em sua mão maciça, com tanto cuidado como se fosse feita do vidro mais frágil, e a colocou na palma da minha mão estendida com uma gentileza que parecia impossível para algo tão fisicamente poderoso. Abri a carteira com os dedos trêmulos, mal ousando respirar. Dentro, havia uma carteira de motorista com uma foto desbotada de um homem chamado Thomas Mitchell, sorrindo daquele jeito estranho que as pessoas fazem para fotos de documentos. De acordo com as datas na carteira, este homem havia sido dado como desaparecido em 1989, 8 longos anos atrás. Sua família o procurava todo esse tempo, sem nunca saber o que aconteceu, sem nunca conseguir encontrar um desfecho ou paz. Este é Thomas Mitchell, gritei para Brennan, minha voz falhando um pouco de emoção. Ele foi dado como desaparecido em 89. Sua família o procura há 8 anos. Eles nunca souberam o que aconteceu com ele. Nunca puderam se despedir direito. O Bigfoot fez um som suave que parecia quase de tristeza ou simpatia. Depois, gesticulou amplamente para mais corpos dispostos pela caverna e para os objetos pessoais ao lado deles. Ele estava se oferecendo, quase implorando, para nos ajudar a identificar todos eles, para dar respostas a famílias que esperavam anos ou até décadas por qualquer informação sobre seus entes queridos desaparecidos. Na extraordinária hora seguinte, no que se tornou a experiência mais estranha e profundamente comovente de toda a minha vida profissional, o Bigfoot nos mostrou metodicamente a caverna, com notável paciência e cuidado. Ele nos trouxe a identificação de corpo após corpo, às vezes atravessando toda a extensão da caverna para recuperar uma carteira ou documento específico. Alguns dos falecidos eram relativamente recentes, seus traços ainda reconhecíveis. Alguns tinham décadas, reduzidos a ossos nus, com apenas sua identificação desgastada para nos dizer quem haviam sido em vida. Cada vez que me entregava algo, a criatura esperava paciente e atentamente enquanto eu documentava as informações em meu caderno, não mostrando absolutamente nenhuma agressão, apesar de ter todos os motivos para nos temer ou atacar, mostrando apenas o que parecia ser um profundo alívio por alguém finalmente entender seu propósito sagrado neste lugar escondido. Quando chegamos a um corpo posicionado perto da entrada, mais recente que a maioria dos outros e ainda vestindo o uniforme verde característico de um guarda do Serviço Nacional de Parques, eu soube com certeza que havíamos encontrado James Anderson. O Bigfoot tocou seu ombro com uma gentileza notável, quase com tristeza, com o que parecia ser uma dor genuína em seus olhos. Depois, olhou diretamente para mim com uma expressão que transcendia as barreiras das espécies e parecia fazer uma pergunta muito clara. Você pode dizer ao povo dele o que aconteceu? Pode dar à família dele o desfecho que eles merecem? Eu assenti enfaticamente, lágrimas ameaçando brotar nos cantos dos meus olhos. Sim, nós contaremos tudo o que pudermos. Eles saberão o que aconteceu com ele, que ele não sofreu, que foi cuidado com dignidade. Eles terão paz e a capacidade de lamentar adequadamente. A criatura pareceu entender, fazendo um som suave que carregava um alívio palpável e talvez gratidão.
Então ele fez algo que trouxe lágrimas de verdade escorrendo pelo meu rosto. Apesar das minhas tentativas de compostura profissional, ele nos levou cuidadosamente a uma seção da parede da caverna onde símbolos haviam sido meticulosamente esculpidos diretamente na rocha. Pictogramas simples, mas notavelmente expressivos, mostrando figuras representando tanto humanos quanto Bigfoot, lado a lado, com braços ou mãos estendidos um para o outro em gestos de cooperação e respeito mútuo. As imagens foram criadas com cuidado e intenção óbvios. Algumas claramente antigas e desgastadas pelo tempo, outras mais recentes com bordas mais nítidas. Abaixo dessas imagens esculpidas havia numerosas pequenas pilhas de pedras arranjadas em padrões muito específicos, que mostravam precisão matemática e intencionalidade clara. O Bigfoot apontou com urgência para esses montes de pedras. Depois fez gestos na direção da entrada da caverna muito acima de nós. E então realizou um movimento de empurrar distinto com as duas mãos, como se estivesse alertando algo para longe do perigo. Levei um longo momento de observação e pensamento cuidadosos para entender completamente o que estava vendo, para decodificar a mensagem que ele estava tentando enviar há sabe-se lá quanto tempo. Esses montes de pedras marcam áreas perigosas por toda a floresta. Eu disse em voz alta, processando as implicações enquanto falava. Você tem tentado alertar as pessoas para longe de lugares onde elas podem morrer, onde outras morreram antes delas. As quedas de rochas, os penhascos instáveis, as áreas propensas a mudanças climáticas repentinas, os lugares onde as pessoas se desorientam e se perdem. É para isso que servem esses marcadores de pedra, não é? Você os tem colocado por toda a floresta, tentando salvar vidas. A criatura assentiu enfaticamente, mais vigorosamente do que antes, e fez um som que era quase como um suspiro de profundo alívio, como se um peso enorme tivesse sido parcialmente levantado. Ele vinha tentando desesperadamente salvar vidas humanas por anos, talvez por gerações, para evitar que mais corpos se juntassem a esta coleção triste no cemitério, mas seus avisos cuidadosamente colocados não foram reconhecidos pelos humanos, descartados como formações naturais aleatórias ou totalmente ignorados, e mais pessoas continuavam morrendo nos mesmos locais perigosos ano após ano. Eu entendo agora, eu disse. Você não está causando as mortes. Você está tentando evitá-las. E quando as pessoas morrem mesmo assim, você as traz para cá, as preserva com dignidade, as mantém seguras. O Bigfoot estendeu a mão lentamente, com cuidado, e tocou minha mão com um dedo maciço. O contato durou apenas um segundo, mas naquele momento senti uma conexão entre as espécies, uma compreensão que transcendia a linguagem ou a aparência. Esta criatura vinha desempenhando um dever sagrado por mais tempo do que eu poderia imaginar, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento. Era o guardião dos ossos, exatamente como as antigas lendas diziam. Brennan vinha observando tudo isso em um silêncio atônito. David, ela finalmente disse, sua voz mal passando de um sussurro. Como explicamos isso? O que dizemos às pessoas? Olhei para as fileiras de restos mortais cuidadosamente preservados, para o Bigfoot parado pacientemente ao lado de seus protegidos, para os símbolos de aviso que ele havia esculpido na esperança de que alguém finalmente entendesse. Dizemos que encontramos Anderson, eu disse. Dizemos que encontramos um local de sepultamento que explica muitos casos de pessoas desaparecidas. Mas a localização exata, a verdade sobre o guardião aqui, isso fica entre nós. Este é um solo sagrado e precisa permanecer protegido. O Bigfoot pareceu entender minhas palavras, ou, pelo menos, minha intenção. Ele assentiu mais uma vez, depois gesticulou em direção à entrada da caverna. Era hora de partirmos.
Emergimos à luz do dia para encontrar o resto de nossa equipe esperando ansiosamente. O alívio em seus rostos quando nos viram era palpável. Estávamos prestes a chamar reforços, disse Whitfield. Vocês ficaram lá embaixo por mais de 2 horas, nós pensamos que... Ele parou, olhando para além de nós, para a figura maciça que nos seguiu até a entrada. O Bigfoot parou na boca da caverna, sua silhueta recortada contra a neve branca, nos observando com aqueles olhos inteligentes, certificando-se de que entendíamos a confiança que havia sido depositada em nós. Virei-me uma última vez e levantei a mão em um gesto de respeito e agradecimento. A criatura levantou sua própria mão em resposta, depois se fundiu de volta às sombras, desaparecendo de vista. A caminhada de volta para os veículos foi silenciosa. Estávamos todos processando o que havíamos testemunhado, entendendo o peso do segredo que agora carregávamos. De volta ao departamento do xerife, nos reunimos na sala de conferências. Nós 6, que estivemos naquela caverna, nos olhamos em silêncio, fazendo a mesma pergunta não dita. O que dizemos às pessoas? Encontramos Anderson morto por exposição ao frio, disse Brennan finalmente. Essa é a verdade. Também encontramos evidências que nos levaram a resolver outros 9 casos de pessoas desaparecidas dos últimos 20 anos. Podemos dizer que descobrimos seus restos mortais em uma área remota da floresta, o que também é verdade. Mas a localização exata é um local de sepultamento sagrado que precisa ser protegido, completei. Podemos identificar os restos que examinei, trazer um desfecho para as famílias, sem revelar a localização da caverna. E a criatura? Perguntou Yamamoto em voz baixa. Que criatura? Respondi. Eu vi pegadas na neve. Pegadas grandes, provavelmente de um urso. É o que vou colocar no meu relatório oficial. Todos nós concordamos. A história oficial seria que encontramos Anderson e evidências que levaram a outros restos mortais. A verdade sobre a caverna funerária e seu guardião ficaria conosco. Na semana seguinte, trabalhei na identificação dos restos mortais a partir da documentação que o Bigfoot havia fornecido. Cada um era um caso arquivado, famílias que esperavam por anos, em alguns casos décadas, por respostas. Eu os contatei pessoalmente, disse-lhes que havíamos encontrado seus entes queridos, que eles haviam morrido de causas naturais na natureza selvagem e que seus restos poderiam finalmente voltar para casa. A gratidão e o alívio em suas vozes eram avassaladores. Trabalhei com o Serviço Florestal Nacional para colocar avisos de perigo oficiais nas áreas marcadas pelos montes de pedras do Bigfoot. Documentamos terrenos instáveis, áreas propensas a mudanças climáticas repentinas, locais onde as pessoas poderiam facilmente se desorientar. Os avisos foram colocados em destaque e novos mapas de trilhas foram impressos com esses perigos claramente marcados. Os desaparecimentos naquela área da Floresta Nacional de Colville pararam. Se por causa dos avisos ou porque o Bigfoot sentiu que sua mensagem finalmente fora ouvida, eu nunca saberei. Voltei para meu cargo na universidade em Seattle, mas eu estava mudado pelo que havia vivenciado. Eu tinha visto algo que desafiava tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo, sobre a morte e sobre as criaturas com as quais compartilhamos este planeta. Às vezes, tarde da noite, penso naquela caverna nas profundezas das montanhas. Penso no Bigfoot montando guarda sobre aqueles restos cuidadosamente preservados, realizando rituais funerários que foram passados de geração em geração. Penso na inteligência e compaixão necessárias para cuidar dos falecidos de outra espécie, para honrá-los na morte, mesmo quando sua própria espécie talvez nunca soubesse. Eu mantive essa confiança por 27 anos. Não contei a ninguém a localização exata daquela caverna. Publiquei artigos sobre práticas funerárias no noroeste do Pacífico,
sobre o significado cultural de cuidar dos falecidos, mas nunca mencionei o que realmente encontrei naquele inverno de 1997. Mas agora, ao me aproximar da aposentadoria, sinto que é importante que a história seja contada. Não a localização, nunca a localização, mas a verdade sobre o que o Bigfoot faz com corpos humanos. Não porque a criatura seja uma ameaça ou um monstro, mas porque é o oposto. Esses seres, esses Sasquatch, que relegamos a lendas e folclore, eles têm agido como guardiões silenciosos de nossos falecidos por mais tempo do que podemos imaginar. Quando as pessoas morrem sozinhas na natureza, quando sucumbem a acidentes, exposição ao frio ou causas naturais longe de ajuda, o Bigfoot as encontra e, em vez de deixá-las aos elementos, em vez de permitir que seus restos sejam espalhados e perdidos, essas criaturas realizam seus próprios rituais funerários. Elas preservam os falecidos com dignidade. Elas arranjam os corpos cuidadosamente, incluem objetos pessoais, mantêm um cemitério que, em termos de cuidado e respeito, deixaria muitos cemitérios humanos no chinelo. Eles fazem isso há séculos, sem pedir nada em troca, sem esperar reconhecimento. Eles têm sido os guardiões dos ossos, exatamente como as antigas lendas dos nativos americanos diziam. No dia em que toquei a mão daquele Bigfoot naquela caverna subterrânea, entendi algo profundo. Inteligência e compaixão não são exclusivas dos humanos. A capacidade para o ritual, para honrar os mortos, para se importar com os falecidos de outra espécie, essas coisas existem em criaturas que descartamos como mitos. Então, sim, eu descobri o que o Bigfoot faz com corpos humanos. E a verdade é ao mesmo tempo aterrorizante em suas implicações sobre o que não sabemos sobre o mundo, e linda no que revela sobre a capacidade de respeito e dignidade que existe além da nossa espécie. Os Bigfoot das montanhas, Cascade, ainda estão por aí, ainda mantendo seu cemitério sagrado, ainda cuidando daqueles que morrem nas florestas. Essa é a verdade que carreguei por 27 anos. Esse é o segredo que me disseram para nunca compartilhar. Mas acredito que o mundo está pronto para saber, não onde, mas o quê.